Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima manhã para você, uma ótima quinta-feira. Estamos chegando com este programa Palavra Viva e eu quero neste dia pedir a intercessão de Santa Teresinha sobre a nossa vida. Hoje celebramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e nós queremos pedir que Santa Teresinha nos ajude a viver um caminho de santidade, o caminho da pequena via, de viver a santidade através das pequenas coisas, da nossa doação. Claro que sempre contando com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, Ele que nos santifica. Queremos suplicar hoje esta graça e através deste Evangelho que nós vamos partilhar hoje, queremos pedir também que Deus nos ensine a ir sempre para o lugar certo e da forma certa. Quero convidar você a tomar junto comigo a tua palavra. Hoje o Evangelho se encontra em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 1 ao versículo 12. E a palavra vai nos dizer assim: Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele mesmo devia ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz, mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer lugar ou cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas, se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, este é um evangelho que particularmente diz muito de mim, diz muito de minha vocação, diz muito de nós, membros aqui da comunidade Operários da Messe. Um evangelho que nos toca muito, e que eu poderia aqui partilhar muitas experiências que já tive a oportunidade de fazer através deste evangelho. Mas quero me ater hoje a apenas alguns pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês através deste evangelho riquíssimo hoje são os primeiros versículos, onde a palavra vai nos dizer que Jesus, ele enviou aqueles 72 discípulos adiante de si, ou seja, Jesus enviou estes discípulos à frente dele. E Jesus ainda vai nos trazer um detalhe, dizendo na palavra de Deus: aos lugares, Jesus enviou aqueles discípulos aos lugares aonde Jesus mesmo deveria ir. Irmãos, veja, a missão que Deus confia a cada um de nós não é pouca coisa. Deus nos confia a ir aonde Ele mesmo deveria estar, aonde Ele mesmo deveria ir. E isso deve, assim, cair no nosso coração como uma grande responsabilidade. Porque Jesus, ele enviou aqueles discípulos nos lugares onde ele deveria estar. Para nos dizer que também nós, como cristãos batizados, nós precisamos assumir uma postura. E nós precisamos agir como Cristo agiria. É fácil? Não nos é fácil. Mas para isso precisamos contar com a graça de Deus, e nós temos a graça de Deus. Já a recebemos no nosso batismo e todos os dias essa graça ela é renovada em nós.
Por isso, através deste evangelho hoje, irmãos, o Senhor ele nos convida a assumir esta postura de cristão, de batizado, de assumir aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, de assumir os governos, vamos dizer assim, que Deus nos confiou e que Ele nos dá autoridade para isso. Às vezes nós nos sentimos assim cansados, abatidos, fadigados, como se você, como mãe, como pai, né, no seio aí da tua família, como se você não desse conta do recado. Irmão, eu quero dizer para você, você dá conta do recado sim. Nós damos conta da nossa vocação sim, porque Deus nos conferiu essa graça. Deus nos deu essa graça. Deus já permeou todas as coisas por amor a nós. Por isso Ele nos envia onde Ele mesmo deveria ir, porque Ele confia a nós esta missão. E Ele nos dá aquilo que é necessário. Estar onde Cristo deveria estar nos diz que também nós precisamos agir como Cristo agiria. Este é o primeiro convite que o Evangelho nos faz hoje. Depois a palavra de Deus ela vai nos dizer, né? Jesus dizendo aos seus discípulos, olha, a messe é grande e os operários são poucos. E é verdade, né? E aqui nós podemos olhar para a nossa vida, né? E enxergar qual é a messe da nossa vida, né? O que é tão vasto, o que é tão intenso, e ao mesmo tempo nós nos encontramos nesse sentido, parece ser tão pouco, parece ser tão pequeno, aquilo que eu tenho, aquilo que eu trago para poder dar conta da messe toda. Como nós, né, operários da messe, a messe é grande, mas de fato os operários são poucos. Mas Jesus ele vai dizer, pedi pois, pedi ao dono da messe que envie mais operários. Quem é o dono da messe? Se não é Deus, o nosso Pai, Ele é o dono da messe. E hoje o Senhor nos diz, pedi a Ele e Ele te concederá. O que é que nós precisamos pedir hoje ao Senhor? Operários para a messe. Isso nos diz que nós precisamos pedir a graça de Deus, contar com a graça de Deus, para que Ele multiplique em nós aquilo que, quando nós olhamos para dentro de nós, parece que nós não temos forças, né? E Deus, Ele pode multiplicar. Pedi, pois, ao dono da messe. Peçamos a Ele, irmãos. E aqui poderia ainda partilhar um pouco mais sobre este evangelho, mas quero ficar com estes 2 pontos hoje. E queremos pedir pela intercessão de Santa Teresinha que o Espírito Santo nos dê hoje esta graça. A graça de entendermos a missão que Deus nos deu. E como vai dizer também no versículo desta palavra, o operário é digno do seu salário. Deus irá nos sustentar. Deus já tem nos sustentado. E eu quero deixar essa palavra no teu coração hoje. Deus vai te sustentar. Deus vai te manter. Deus irá providenciar todas as coisas. Deus pode fazer. Deus pode realizar. Espírito Santo de Deus, nós queremos vos pedir, guarda no nosso coração estas palavras hoje e ajuda-nos pela Tua graça, pela Tua força, a confiarmos que o próprio Deus encaminhará para nós operários para a messe. Dai-nos hoje esta graça, Senhor, de crer, somente crer que Tu irás prover todas as coisas. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Uma ótima quinta-feira para você. Santa Teresinha, rogai por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois o dia já se vai e a noite já